Olá pessoal, nós vamos na conversa de hoje tratar de análise genômica, considerando agora um tipo de população diferente daquela que nós até então tratamos. Nós tratamos de população derivada de cruzamentos controlados e tinha uma série de particularidades. A mais importante é saber que em cada população você tinha a segregação de dois alelos. Ou você tinha um alelo grande, um alelo pequeno, M1, M2, e as proporções de segregações eram conhecidas. Se fosse F2, 3 para 1, para 2 para 1, reto cruzamento, 1 para 1, rios, dupla plot. Nós agora vamos tratar de outro conjunto de populações denominado de exogâmicas. Então, nesse caso, vai ser ilustrado por famílias de irmãos completos, por família de meio-irmãos, e a gente tem algumas particularidades também. Uma dessas particularidades é não saber, por exemplo, qual que seria o número de alelos que está se segregando. Uma família de irmão completo pode ser derivada do cruzamento entre dois genitores e com o genótipo A1, A2, com outro A1, A1. Ou pode ser com outra A1, A2, ou pode ser com outro A3, A4. Isso faz com que a gente tenha várias possibilidades de segregação e, consequentemente, um tratamento diferenciado, como a gente vai perceber. Pois bem, então nós vamos começar aqui com o teste de segregação. Lembrando que no estudo de análise genômica, a gente tem várias etapas. O teste de segregação é a primeira delas. Posteriormente, o mapeamento e, por fim, a análise de QTL. Esse teste de segregação, sendo populações exogâmicas, já vai trazer aqui um adicional. Nós podemos fazer um teste de segregação genotípica dos indivíduos daquela população, ou podemos fazer um teste de segregação gamética. Vamos pensar que a gente está usando aqui marcadores codominantes e muitas vezes codominantes multialéricos. Então vai abrir a possibilidade de uma segregação visualizada no gameta, tanto do genitor masculino quanto do genitor feminino. Então isso já é um diferencial. Com relação ao mapeamento, nós vamos ter algumas etapas e a gente percebe que precisamos calcular a distância entre pares de marcadores. O método vai ser o mesmo, vai ser o meta máximo de verossimilhança, mas a gente vai perceber que alguns marcadores não vai ser possível, com as informações diretas dos indivíduos, estimar o valor de distância. Nós vamos abrir aqui conceitos sobre ser informativo e não ser informativo. E essa palavra pode ser aplicada, inclusive, ao cruzamento, que não possibilita gerar informação de distância. E aí nós vamos calcular a distância entre aqueles pares de locos que seriam determinados na progênie por um processo envolvendo aí informações de marcas adicionais. Nós vamos denominar esse processo de imputação de valor de distância, né, em casos de cruzamentos não informativos. Então existe aqui também uma particularidade da exogâmica que não é abordado nas populações derivadas de cruzamento controlado. Posteriormente nós temos agrupamento, são as mesmas abordagens, e ordenamento. Nas análises de QTL, nós vamos ter uma abordagem de marca simples e de intervalo simples. E nesse caso nós vamos perceber grandes diferenças entre a genômica de exogâmica e aquela aplicada a populações derivadas de cruzamentos controlados. Então, a gente começa agora com o teste de segregação, mas a gente vai evoluir e relembrar todas essas etapas da análise genômica. Bom, o que nós pensamos em segregação? Nós vamos pensar aqui em famílias de irmãos completos,
Ou família de meio-irmão. Por exemplo, essa matriz, essa planta fêmea, recebem pólen da população. Então, uma espiga de milho, por exemplo, feito dessa forma, vai constituir numa família de meio-irmão. Se você escolher um genitor, doador de pólen, o outro genitor que vai doar essa espiga, né, que tem um aparelho reprodutor feminino, os grãos que vão ser colhidos desse cruzamento vão representar a família de irmão completo. Eu posso perceber a segregação gamética. Aqui, por exemplo, o cruzamento entre A1 e A2, eu posso perceber a segregação do A1 para A2, que eu espero ser meio, e a segregação genotípica na progênie, nessa espiga que corresponde à família de irmãos completos. Então, esses grãos, cada grão, vai ser um indivíduo que é irmão completo ou meio-irmão de outro indivíduo. E aí sim, analisando indivíduo para indivíduo, eu teria segregação genotípica. Então, diante dessas possibilidades, nós precisamos considerar vários tipos de cruzamento e segregação numa família de irmão completo e, posteriormente, numa família de meio-irmão. Que tipo de cruzamento pode envolver entre esses dois genitores? Pensando no marcador codominante multialérico. Bom, eu posso ter, né, é importante saber desses 7 cruzamentos. O primeiro cruzamento, eu posso imaginar que os pais sejam homozigotos. A1A1 com A1A1. Homozigotos coincidentes. Ou um segundo cruzamento, A1A1 com A2A2. Então veja que não existe, né? Eu não vou perceber a variação, a segregação na progênie. Toda progênie no primeiro cruzamento vai ser A1A1. Toda progênie no segundo cruzamento vai ser AI a J. Então esse cruzamento 1 e 2, nós vamos dizer que eles são não informativos. Bom, posteriormente nós temos a possibilidade de encontrar cruzamento entre genitores homozigoto e heterozigoto. Isso faz lembrar os cruzamentos testes, né? Os retrocruzamentos com genitor recessivo. Então nós temos aqui um genitor homozigoto, AI, o outro genitor heterozigoto, AI-AJ. Então veja que nesse caso, a minha família, para esse marcador, a segregação esperada de 1 para 1, típica de uma população de retrocruzamento. Posso ter a forma homozigota AI e a JK. Então são homozigoto e heterozigoto. Aqui existe o compartilhamento de um alelo AI em comum, e aqui nós não temos alelos comuns sendo compartilhados. A segregação em ambos os casos, ela vai ser de 1 para 1. Nós temos a possibilidade dos dois genitores serem heterozigotos. Bom, mas mesmo assim, surge aqui 2 tipos de segregação. Porque nós temos o cruzamento AI-AJ com AI-AJ. Isso faz lembrar a mesma segregação de uma população F2 codominante. E assim, a população segregaria 1 para 2 para 1. Mas tem a possibilidade de ser AI-AJ e AI-AK, nesse caso, compartilhando um alelo comum AI. No primeiro caso, compartilharia 2 alelos comuns. E a segregação vai ser 1 para 1 para 1 para 1. E por fim, o tipo 7, completamente informativo, envolvendo agora 4 alelos diferentes, AI-AJ, AK-AL, e eu espero segregação também 1 para 1 para 1 para 1. Então veja, se eu tiver uma população de família de irmão completo, vamos pensar que eu vou excluir essas possibilidades que não são informativas, não existe segregação. Mesmo assim, eu tenho na minha população de família de irmão completo 3 possibilidades. Se eu analisar 100 marcadores, alguns marcadores vão segregar 1 para 1. Outros marcadores vão segregar 1 para 2 para 1. E outros marcadores vão segregar 1 para 1 para 1 para 1. Então veja que essa família de irmão completo, ela permite 3 tipos de segregação.
né? E isso, então, é uma diferença marcante entre esse tipo de população que nós denominamos de exogâmica para o tipo de população que nós já vimos de populações controladas, cruzamentos controlados, representado por rios, dupla haploide, retrocruzamentos, F2 e assim por diante. Bom, se fosse família de meio-irmão, o genitor, ou ele seria homozigoto, ou ele seria heterozigoto. Então, se ele fosse homozigoto, eu vou marcar os alelos desse genitor e, consequentemente, não haveria segregação, não é informativo. Se ele fosse heterozigoto, ele segregaria e, certamente, eu vou fazer um teste de segregação genotípica que coincidiria com o teste de segregação gamética e que seria 1 para 1. Né? Então, veja que, nesse caso, a segregação é 1 para 1. Nesse outros casos, sendo então família de irmão completo, eu tenho segregação gramética. Né? Quando o genitor é heterozigoto, eu posso avaliar a segregação gamética, no caso de 1 para 1. Se for homozigoto, ele não tem segregação gamética. Mas tem-se então a possibilidade de avaliar a segregação gamética e aqui a segregação genotípica. Bom, nós vamos então fazer abordagens de teste de segregação e nós vamos considerar 2 exemplos. Né? E esses 2 exemplos vão ser de uma população de família de irmão completo com 200 indivíduos. Vamos pensar aqui em 20 marcadores moleculares, 10 no grupo 1 e 10 no grupo 2. Né? Vamos pensar numa característica quantitativa de redutibilidade de 80%, grau médio de dominância 0, CV 100, né? E 200 indivíduos. E eu vou pensar que eu tenho 2 arquivos de dados. Um é que eu tomei 2 genitores e fiz cruzamento e tem aqui a informação de 20 marcadores casualizados, podendo envolver o cruzamento tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E um segundo exemplo, que eu dei sorte e só tenho cruzamento do tipo 7, completamente informativo. Eu cruzei A1 a 2 com A3 a 4, ou seja, eu tenho todos os 4 alelos. Né? Isso é importante. A gente então gosta de envolver, o ideal seria envolver cruzamentos, né? Gerar uma família de irmão completo em que os cruzamentos vêm do padrão 7, aquele A1 a 2, A3 a 4. É óbvio que às vezes isso é difícil ou impossível de ocorrer. Muitas vezes o próprio marcador não manifesta mais do que 2 alelos. Então, para esse caso, o próprio marcador teria que oferecer para análise cerca de 4 alelos e você imaginar que está cruzando M1, M2 com M3 e M4. Né? Para isso, muitas vezes, nós estimamos para cada marcador o PIC, que é o conteúdo de informação polimórfica. Né? Então, o PIC igual a 0,7, a gente imagina, né, que exista para aquele marcador mais ou menos 4 alelos, e o PIC depende da quantidade de alelo e da frequência alélica na população, e no caso de um PIC de 0,7, a gente imagina ser todos os alelos igualmente representados, por exemplo, 4 alelos com frequência 0,25, 0,25, 0,25, 0,25, daria um PIC mais ou menos igual a 0,7. Mas nem todos os marcadores têm esse valor de PIC. Bom, então nós vamos aqui ilustrar um exemplo. Nós vamos sempre analisar, aqui existe 2 arquivos. Vamos começar com o segundo arquivo, em que a progênie de irmão completo deriva de cruzamento de cada marcador, cada um dos 20 marcadores, eles são completamente informativos. É como se eu tenho informação aqui do pai, da mãe, então eu estou cruzando A1, A2 com A3, A4. B1, B2, B3, B4. C1, C2, C3, C4. Todos os blocos completamente informativos. Heterozigoto aqui, e não compartilha alelo comum. Isso vai me dar descendência.
Então aqui eu preciso ter no meu arquivo de dados a informação genotípica dos genitores, se for de irmão completo, o pai e a mãe, se for de meio irmão, apenas a informação do genitor comum, né? Aqui é a matriz, apenas a mãe e o genitor masculino, a população não tem essa informação. E aqui os descendentes. E vou cruzando A1 com A2, com A3, A4, eu vou gerar A1, A4, A2, A3, A1, A3, são os genótipos gerados. Então tem essa planilha com essas marcas e aqui uma característica que nós também pretendemos estudar posteriormente, que tenha heredabilidade aqui, já dito que é 80%, tudo mais. Bom, esse é o arquivo 2. Já o arquivo 1 é o mais provável na prática, né? Eu vou ter vários marcadores e para o marcador 1, o A, foi feito aqui um cruzamento, por exemplo, A1, A2 com A2, A2. Para o B, B1, B2, B2, B3. E aqui, para o C, C1, C2, C1, C3. Temos aqui as progênies. A nossa proposta é fazer o teste de segregação. Ou seja, a segregação ela ocorre de acordo com o esperado, tanto nesse arquivo quanto nesse arquivo. Então, o teste é o mesmo, é um teste aqui quadrado, né? Nós vamos ter testes múltiplos, devemos considerar então a inferência global, a inferência particularizada. Se for necessário, aplicamos proteção Bonferroni, nós podemos usar FDR, mas a gente então vai fazer um teste de segregação, por exemplo, segregação genotípica. Então, nesse primeiro caso, nós tínhamos A1, A2 com A2, A2. Então, o computador já sabe que ele pode esperar uma série de genótipos, inclusive 0 se for perdido. Então, cruzando A1, A2 com A2, A2, ele espera, né, encontrar A1, A2 e A2, A2. Então, veja que a segregação aqui é um tipo de cruzamento, né, de heterozigoto com homozigoto. E nesse caso, a segregação é 1 para 1. Ele sabe que neste caso específico é 1 para 1. Nesse outro caso, é o cruzamento A1, A2 versus A2, A3, de heterozigoto para heterozigoto. Nós temos a situação aqui do tipo 6 de cruzamento, se a gente voltar àquela tabela, e ele sabe que a segregação é 1 para 1 para 1 para 1, e quais classes devem ser encontradas. E certamente vai aplicar um teste quadrado com grau de liberdade apropriado. E assim vai. Aqui, por exemplo, é um cruzamento, aquele tipo de cruzamento 5, heterozigoto mais heterozigoto, que faz lembrar aqui um F2. Temos dois alelos comuns compartilhados. Então, nós esperamos o padrão A1, 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 A2 e A2, A2. E o valor esperado, 1 para 2 para 1, grau de liberdade 2. Então veja que para analisar a família de irmão completo, você vai ter aqui vários tipos de segregação de acordo com o cruzamento que foi feito para cada um dos marcadores. Você tem 20 marcadores, cada um segrega de acordo com o tipo de cruzamento que foi envolvido. O cruzamento é daquele indivíduo, o pai com a mãe, mas ele tem a informação do marcador A, do B, do C, do D, e assim você tem que avaliar as particularidades. Você vai fazer então um teste, né? Aí você pode, né, fazer um teste individual a 5%, pode ter uma inferência global, então você teria então um nível global, né, sendo reajustado, e assim vai. Então veja que é possível fazer um teste de segregação e verificar se de fato a segregação é mendeliana, né? Se cada indivíduo passa para a próxima geração apenas uma das formas alélicas, e aí você tem uma segregação esperada de acordo com o que preconiza a primeira lei de Mendel. Se houver falha, você vai ter que justificar o que aconteceu, contaminações, tá certo? Inviabilidade, letalidade e tudo mais. Então é possível fazer e a gente percebe essa diferença. Bom, se fosse completamente informativo,
todos os marcadores, os 20, sempre vai ser A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4. Aí sim, nesse caso, todas as marcas teriam o mesmo padrão de segregação. Para todas as marcas, seria 1 para 1 para 1 para 1. Grau de liberdade 3, e eu vou fazer o teste. Então esse meu arquivo aponta que, de fato, a segregação é tal como esperado pelos princípios mendelianos. Não há nenhuma distorção de segregação. Mas a gente percebe uma particularidade que é o fato de poder acontecer segregações diferentes. Bom, mas eu tenho uma outra particularidade também. Além dessa segregação, que a gente chamou de segregação genotípica, eu poderia estar apreciando a segregação gamética. Né? A segregação gamética. Então veja, nessa progênie, eu sei identificar a origem de cada alelo. Né? Então, veja, se esse indivíduo é A1, A3, ele recebeu o A1 desse primeiro genitor, o A3 desse outro genitor. Vamos falar aqui o pai e a mãe. Então veja, quem recebeu A1, A3 na progênie, A1, A4, é porque recebeu o alelo A1 do pai. Quem na progênie é A2, A3, A2, A4, recebeu o alelo A2 do pai. Então veja o confronto dessas quantidades, A1 versus A2, dá o teste de segregação gamética do pai. E o confronto das quantidades de A3 versus a quantidade de A4 dá a segregação alérica da mãe. Então eu vou fazer aqui para o marcador 1, cujo cruzamento é o pai A1, A2, A3, A4, aqueles que recebem o alelo A1 totaliza 109, tá certo? Quem recebe o alelo A2 totaliza 91. Então, quem recebeu o alelo A1 vai ser essa quantidade que a gente vai somar, né? Vai ser o 109, que é o total dessa quantidade. Aqui tem que ver se esse alelo A1, A3, A1, A4 seria aqui 116. Não está correspondente lá no arquivo. Mas eu posso, né, confrontar essa quantidade com essa quantidade. A quantidade, né, aqui o pai sendo A3, A4, a quantidade A3 versus a quantidade A4. E aqui a mesma coisa. Então veja que eu posso verificar, né, se nós temos uma segregação gamética também de acordo com aquilo que a gente sabe da primeira lei, aquilo que a gente conhece da meiose. Né? Nós já temos trabalho feito em eucalipto, que a gente percebeu que a segregação genotípica ela não estava dentro do esperado. Então existia distorção. E a gente formulou uma série de hipóteses. Poderia ser manejo dos indivíduos da família de mão completo, poderia ser algum problema de uma seleção, mesmo que involuntária, mas depois que nós fizemos o teste de segregação gamética, nós percebemos que um determinado genitor sempre apresentava distorção. O outro segregava corretamente, meio para meio. Então, quando analisava, o pai sempre a segregação estava meio para meio. Já o outro genitor, a mãe, sempre ou consistentemente com distorção. Isso nos fez formular hipóteses, localizar e afirmar que existia um gene letal dentro do conjunto genotípico do genitor feminino ou masculino, né, se fosse o caso. Então veja que nós podemos então ter um refinamento da nossa conclusão, caso não siga a segregação tal como seria esperado. Então nós temos aqui então essa possibilidade. A gente pode fazer esse teste de segregação e ter a certeza então dessa viabilidade. Pois bem, então nós cumprimos a nossa primeira etapa. Estamos certos de que a segregação ocorre como a gente esperava. Uma segunda etapa da análise genômica é fazer um mapeamento genético. O mapeamento genético a gente vai fazer
pelo método da máxima verossimilhança, tendo-se a informação de cada genótipo na descendência, nós já vimos que nós já temos, e nós precisamos apenas saber as probabilidades, os valores esperados. Então, diante da quantidade observada, os NIs, aqui os PIs, as probabilidades que a gente espera para cada classe genotípica, a gente aplica o método da máxima verossimilhança, né, que depende essencialmente da função de verossimilhança, que é a função da distribuição multinomial. Então, a gente tendo o NI e o PI, estabelece a função de verossimilhança e vai obter o estimador que me permite calcular a distância entre pares de longos. Pois bem, isso nós já abordamos no assunto quando falamos na genômica aplicada a populações derivadas de cruzamento controlado. Aqui o método vai ser exatamente o mesmo, mas nós vamos realçar alguns problemas que a gente pode encontrar para fazer mapeamento. E esse problema pode estar relacionado com os cruzamentos envolvidos. Os cruzamentos que a gente refere, obviamente que é do pai e da mãe, envolve um pai e uma mãe. Nós, nesse momento, estamos tratando de uma família de mão completa. Poderia tratar de várias, mas vamos pensar que nós temos vários indivíduos de uma família. Foi eleito na população um pai, foi eleito uma mãe. Mas nesse cruzamento que eu elegi, eu tenho que pensar que existem vários marcadores. No nosso exemplo, 20. O que acontece com os vários marcadores? O que acontece com vários pares de marcadores que eu pretendo estimar a distância? Então vamos pensar aqui que eu tenho na minha população 20 marcadores. Tomei o marcador 1 e o 2, o A e o B. Aí o cruzamento, o pai é A1, A2, a mãe é A1, A1. Pois bem, esse cruzamento deve ser informativo. A1, A2 cruzado com A1, A1 tem uma segregação. Eu espero, né, é tipo aquele que faz lembrar o reto cruzamento. Eu espero 1 para 1. Aí eu tomei o segundo marcador, B1, B1, e aqui o pai, aqui a mãe, B1, B2. Também existe segregação. Eu fiz o teste, esperava que segregasse 1 para 1. Então veja que naquela primeira etapa de teste de segregação, eu tenho segregação do primeiro bloco A e de segundo bloco. Mas veja, nesse cruzamento, no cruzamento que eu adotei, ou para esse par de marcadores, A e B, eu não tenho identificação de gametas recombinantes. Eu só produzo 2 tipos de gametas. A1B1, que é um gameta paternal, que está confundido com A1B1, que é um gameta recombinante. Então eu não tenho 4 gametas, gametas paternais recombinantes. Eu tenho 2 gametas aqui, A1B1, A2B1, meio para meio. Da mesma forma, eu não tenho 4 gametas aqui, eu tenho A1B1, A1B2. Ou A1B1, A1B2. Então veja, apesar do marcador ser, no contexto de segregação informativo, o par de marcador no cruzamento não é. Então se eu tiver essa situação, e vou ter, porque eu tenho, naquele exemplo, 20 marcadores. 20 marcadores eu tenho a combinação de 22 a 2, 20 vezes 19 sobre 2, 190 possibilidades. Algumas possibilidades vão ser desse tipo. E se acontecer essa situação, do marcador 1 com o marcador 50, entrar nessa situação, eu não vou ter possibilidade de estimar a distância. Então isso aqui fica indeterminado. Para estimar o valor da porcentagem de recombinação, eu tenho que ter a capacidade de distinguir entre os gametas paternais e gametas recombinantes. Eu preciso identificar 4 gametas, normalmente 2 paternais, 2 recombinantes. Cada genitor não produz 4 gametas diferentes, produz apenas 2 gametas. Então o valor de P e R estão confundidos e não vou ter como estimar a distância. Então veja que aquela minha matriz de distância, aquela matriz 20 por 20, vai ter alguns
elementos dessa matriz que vão estar vazios. Tem lá um ponto de interrogação que eu não sei, não há possibilidade, o conjunto de dados não me permite estimar a distância entre A e B se estiver nessa configuração. Certo? Então essa é uma possibilidade. Bom, nós temos outras possibilidades. Nós vamos encontrar outras situações que vão fazer com que a gente pense, né? Então eu posso pegar dois outros pares de marcadores. Aqui A1, A2, aqui A1, A2, aqui B1, B2, aqui B1, B2. Então veja que o esperado vai ser, se fosse independente, o gene A segrega 1 para 2 para 1, o gene B segrega 1 para 2 para 1. Então nós temos uma segregação independente que vem dessa combinação. Então isso é só informativo, mas tem um padrão, e essa outra situação, A1, A2 com A3, A4, B1, B2, B3, B4, é uma outra situação. Então se eu tiver um aplicativo computacional para dizer estão ligados, não estão ligados, esse aplicativo não deve ter uma rotina única. Não é só um procedimento igual a F2. Se for um F2 dominante, vai segregar 9331. Para quem? Para A com B, A com C, D, para todos os pares. Vai segregar de uma certa forma. Se for reto cruzamento, eu espero 1 para 1 para 1 para 1 para 1. Para quem? Para todos os pares de marcadores. Aqui não, eu preciso ter rotinas, eu preciso estar atento de que pares de marcadores diferentes vão ter segregações diferentes, individuais, e o esperado para independência ou para ligação vai ser diferente e, consequentemente, eu tenho que contemplar essas diferenças para o cálculo da distância. E a gente sabe que os conteúdos médios da informação, né, a variância associada depende da segregação, depende do tipo de marcador, e isso tudo vai impactar. Então, a mesma população vai ter pares de marcadores em que foi estimado por um conjunto de informação, né? Nesse caso aqui 3 vezes 3, 9, e tem outros pares de marcadores que vão ser estimados com 16 informações genotípicas. 4 vezes 4, 16. Então isso tem que ser levado em consideração. Bom, e nós temos que um outro aspecto que diferencia das populações derivadas de cruzamento controlado, que lá nós já conhecemos a fase de ligação. Ao conhecer nós já comentamos que a própria codificação dos dados permite saber se tem aproximação e repulsão, certo? Então, basta você codificar e vai ter uma rotina para cálculo de aproximação e repulsão. Mas aqui, a gente vai tomar, então, essa família de mão completo que veio do cruzamento A1, A2, B1, B2. Eu genotipei o pai e aqui eu genotipei a mãe. A3, A4, B3, B4. Mesmo estando genotipado, eu não sei, não há possibilidade de afirmar que esse A1, A2, B1, B2, ele é A1, B1 ou se ele é A1, B2. Então esse A1, A2, B1, B2, ele pode ter duas configurações. A1, B1 junto, digamos uma fase de aproximação, considerando A1, B1 formas, né, semelhantes, e uma fase, então uma fase aqui cis, e aqui uma fase trans para os marcadores do genitor masculino. É a mesma coisa para o genitor feminino. Então eu não conheço, não há como transferir para o processamento informações da fase de ligação, tanto de um genitor quanto do outro. Então muitos programas acabam não olhando os dados, pelos dados, eu poderia até descobrir pela quantidade, mas o que a gente faz é estimar 4 vezes a distância entre o marcador 1, o marcador A e o marcador B, pressupondo esta fase com essa fase, ou esta, ou essa, ou essa. E nós estimamos o LOD, aquela, né, que é uma razão de verossimilhança,
é uma função da razão de verossimilhança. Aquele LOD maior, nós então entendemos que representa a fase de ligação correta. E aquele com a fase de ligação correta corresponde ao valor de R, que é o que nós desejamos, correto. Então veja que, às vezes, algum programa, ao invés de canalizar dados, principalmente com populações pequenas, onde há chance de erro, calcula-se 4 vezes, né? Pode ser um pouco mais demorado o processamento, mas você tem então as possibilidades e todas as alternativas avaliadas e faz a escolha com aquela escolha de maior verossimilhança, aquela que melhor explica seu conjunto de dados, tem maior verossimilhança, tem maior LOD e, consequentemente, deve ser a fase mais ou a verdadeira para aquele par de marcador. Mas é uma particularidade, uma dificuldade a mais no mapeamento quando se considera população exogâmica. Né? Bom, então nós temos que superar essas dificuldades. Né? Ou seja, temos que ter diferentes rotinas, porque vai ter diferente segregação, temos que considerar diferentes fases de ligação, temos que enfrentar problemas de impossibilidade de estimar a distância entre pares de marcadores que são informativos individualmente, mas aos pares eles não permitem calcular a distância, eu tenho que implementar uma técnica adicional, uma imputação por meio de outras informações. Mas vamos imaginar que a gente saiba o cruzamento e saiba a fase de ligação. Então nós vamos imaginar esse cruzamento A1, A2, B1, B2, A1, A4, A3, A4, B3, B4. Nessa fase, então nós temos aqui, pensando nesse genitor, esses gametas. A1, B1 é um gameta paternal. A1, B2 é um gameta recombinante. A2, B1 recombinante. A2, B2 paternal. Então seriam esses os 4 gametas desse genitor. Esses seriam os 4 gametas desse outro genitor. A3B3 paternal, A3B4 recombinante, A4B3 recombinante, A4B4 paternal. E nós então temos a progênie, as quantidades e agora estão reveladas as probabilidades esperadas. Essas probabilidades P e R, elas são P e R maiúsculo, elas representam as probabilidades em função do valor de R pequeno, que é a porcentagem de recombinação que eu desejo estimar. Como é que eu calculo? Existem 3 maneiras de calcular a distância entre A e B. Usando essas informações marginais, então eu penso nesse genitor, é como se eu tivesse não uma família de mão completa, um cruzamento teste. Eu tenho esse pai e essa mãe aqui é testador. Eu só vou enxergar essas informações. Basta eu somar todas essas classes, N1, N2, N3, N4, a soma dessas informações. Eu posso pensar que o cruzamento teste é ao contrário. Esse aqui é o genitor de referência e esse aqui é o testador. Então eu tenho que ter informação de A3B3, A3B4, assim por diante. Eu vou ter esses totais. Então eu posso trabalhar com a primeira estimativa com esse total marginal desse pai, com esse total marginal dessa mãe. Aqui eu posso aplicar até o conceito de que distância é a porcentagem de gametas recombinantes, e aqui eu enxergo os gametas recombinantes, nem precisa aplicar o meta máximo de verossimilhança, que esse é um estimador de máximo de verossimilhança, muito mais simples, mas eu posso calcular uma distância aqui, posso calcular uma distância aqui, ou posso calcular uma distância considerando a informação de fato da família de mão completa. Tá certo? Então, a minha família de mão completa, ela pode ser visualizada, enxergada como sendo uma família de mão completa que tenha 16 possibilidades, ou pode ser visualizada como sendo um cruzamento pai-testador, porque eu enxergo apenas o pai, porque eu enxergo apenas a mãe. Se você usar essas informações, né, então a porcentagem de recombinação é a soma de classes recombinantes dividida por N,
você vai ter uma estimativa. Se você usar a estimativa da mãe, você vai ter outra estimativa. E se você quiser deduzir, se você usar a informação conjunta pelo método máximo de verossimilhança, usando aqui a função de verossimilhança, tem as probabilidades que se resumem a P2, PR e R2, né? Então, nós vamos ter uma outra estimativa que a gente pode facilmente deduzir, que é a média aritmética dessas duas informações. Então, se você calculou a distância de A até B, deu 10 aqui, usando essa informação, deu 8 aqui, usando a informação da mãe. Qual que é a estimativa? Se você usar todas as informações do irmão completo, você vai encontrar 9, ou seja, a média aritmética das estimativas marginais. Então, apesar de ser possível, 3 alternativas, 3 visões, 3 informações, a gente faz a opção pela consideração do número de irmãos completos, né, para cada um, essas 16 combinações, e tem essa estimativa de máxima verossimilhança bastante simples. Nesse caso, está resolvido. Né? Mas nós temos outras situações, que não é A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Veja, eu tenho situações que é A1, A2, A1, A2, B1, B2, B3, B4. Então, nós temos 4 alelos para B. Mas para o A, nós temos um padrão típico de F2. A grande é pequeno com a grande é pequeno. E isso, apesar de eu poder montar essa tabela, veja, não é mais comparável. Eu não posso, ou pelo menos dizer que são 3 alternativas. A marginal do pai, a marginal da mãe e a que foca os irmãos completos. Eu posso até fazer dessa forma, mas existe aqui uma particularidade que tem que ser dita, certo? Porque essas informações aqui marginais, elas vão ser comprometidas. Então, não se trata mais de ter uma alternativa de calcular nessa marginal e tirar a média. Não. Aqui agora as marginais dão um resultado diferente do que o resultado focando nos irmãos completos. Por quê? Bom, porque eu vou ter dificuldade de estabelecer essa quantidade nessas marginais. Quando a gente coloca essas quantidades, é porque a gente sabe a origem dos alelos. Essas quantidades representam A1, B1, um gameta, tá certo? Paternal, o outro gameta paternal, A2, B2, gametas recombinantes, A1, B2 ou A2, B1. Então tem que ter informações dessas quantidades. E eu sei a informação dessas quantidades por meio da progênie. A progênie endereça. Quando eu tenho uma progênie B1, B3, eu sei perfeitamente de onde veio o B1. Eu sei que veio do pai. Da onde veio o B3? Eu sei que veio da mãe. Então, B1, B3, ele é informativo no contexto de informar a origem. Eu vou colocar o B1, B3 para o pai B1 e vou colocar B1, B3 para a mãe B3. Agora, se eu tiver uma progênie A1, A2, eu vou colocar essa quantidade para quem? De onde veio o alelo A1? Do pai ou da mãe? Mas o pai e a mãe têm alelo A1 e eu não sei a origem. De onde veio o alelo A2? Do pai ou da mãe? Eu não sei. Então, se eu estiver analisando 200 indivíduos, tiver 30 desses, onde que eu vou destinar esses 30? Ao pai ou à mãe? Então, isso aqui, para eu destinar para as marginais, acaba sendo dado perdido. Não quando eu levo em consideração todos aqueles. Mas, veja, se o indivíduo é A1, A2, todo indivíduo A1, A2, o cruzamento A1, A2, A1, A2, todo indivíduo A1, A2, toda progênie que tiver A1, A2, vai ser declarada informação perdida para a ótica do pai e da mãe. Para a ótica da família de irmão completo, não. Então, se esse cruzamento tiver A1, A2, A3, A1, A3, 40 indivíduos, eu não sei se eu destino esse 40, que pode ser
deste, tá certo? Dessa, ou dessa célula, ou dessa célula. Então, se tiver 40 indivíduos, ele poderia fazer parte aqui desse total marginal, ou poderia fazer parte desse outro total marginal. Eu não sei onde ele pertence. Bom, mas se falar PR. Se tiver 40, coloca 20 aqui, está resolvido. Ótimo. Mas eu tenho outra situação, A1, A2 também, que eu não vou saber onde alocar. Se eu tiver 40 indivíduos, eu vou colocar quanto? Eu posso colocar aqui nessa marginal, posso colocar nessa outra marginal. 40. Eu sei que a probabilidade de um é P2, o outro é R2. Mas eu não sei quanto é que vale P2 e R2. Eu estou exatamente estimando o valor de R pequeno, aí sim eu vou conhecer P2, aí sim eu vou conhecer R2. Então se eu tiver 40, eu vou colocar 20? Não. Eu vou colocar mais para P2, mas mais quanto? Não sei. Então veja, esse total marginal vai ser o total dessas classes sem essas aqui destacadas. Então a quantidade de dados que eu uso para obter uma estimativa de R nessa marginal, se eu analisei 200 indivíduos, eu perdi informação. Eu vou ter menos informações. O mesmo se eu for nessa marginal. Então existe uma maneira de calcular a distância pelo genitor 1, pelo genitor 2. Esse N grande, se eu tiver 200 indivíduos, não vai ser 200. Eu vou perder informação. Aqui não vai estar computada. E eu tenho, por fim, a alternativa de levar todo mundo em consideração. Aí sim, aproveitar todas as informações. Então, nesse caso, eu diria que eu tenho 3 alternativas, mas a primeira e a segunda, de ir pelas marginais, são alternativas desvantajosas, porque eu estaria na marginal perdendo informações, porque a progênie não é informativa, ou seja, eu não sei pela progênie dizer que se o alelo veio da mãe, se o alelo veio do pai. Então veja que nesse conceito de informatividade é muito interessante dessa genômica. Nós acabamos de falar que o marcador pode não ser informativo, o cruzamento particular pode não ser informativo, a progênie pode não ser informativa. Então esse conceito informativo ele tem uma utilização bastante ampla e tem que ser definido claramente. Nesse caso, a progênie não é informativa para a finalidade de estabelecer totais marginais. Bom, então nós vamos aqui, naquele nosso exemplo, naquele nosso conjunto de dados, calcular a distância. O cruzamento para o primeiro marcador era A1, A2, B1, B2, A2, A2, B2, B3. Então, o computador identifica as classes, sabe quais são as classes na descendência, vai lá, quantifica a quantidade observada, fechando aqui nos 200, e naquela ele faz uma tabelinha interna, sabe aqui quanto é que é esse P2 mais PR. Né? Então, a gente deixa o NI e o PI para o uso da distribuição multinomial. Então, se estivesse independente, obviamente seria 1 para 1 para 1 para 1 para 1, seria essas proporções. Na verdade, não é. Eu vou calcular então pelo meta máximo da discriminância. Obviamente que a função de discriminância vai ter aqui todos esses termos, esses 8 termos, e então calculo como 2 centimorgan e a distância 51,69. Para o segundo par de marcador, M2 e M3, o cruzamento era diferente. A1, A2, B1, B2, A2, A3, B1, B3. Então tem mais classes. Né? Aqui apareceu aqui, provavelmente 16 classes. Eu tenho os esperados, porque a gente sabe montar essa tabela que dá os esperados, e aí então eu estimo. Resolve o nosso problema. Nós temos aqui, né, esse cruzamento A1, A2, com A1, A2, B1, B1, A2, A2, B1, B2. Nós estamos dizendo que apesar do marcador 1 segregar, A1, A2 com A2, A2 segrega, apesar do marcador 2 segregar, B1, 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 B2 segregar, esse cruzamento não é informativo. Ele não possibilita porque cada genitor
produz dois tipos de gametas, certo? Então, aqui nós temos o gameta A1B1 e o A2B1, são dois gametas. E aqui também dois gametas, dando 4 classes. Essas 4 classes não me permite estimar o valor de R. Então a gente deixa indeterminado, calcula o valor de R para todos os outros pares, e aí então nós não vamos estimar pelo método da máxima pela semelhança, não tem como. Então nós vamos fazer uma previsão, uma imputação. O que nós fazemos? Depois de tudo calculado, a gente então precisa calcular então a distância entre M1 e M9. Nós perguntamos, naquela nossa matriz de distância, quais são os marcadores ligados ao marcador 1, que também está ligado ao marcador 9. Então, faça a ancoragem, marcadores comuns. Então, eu posso fazer, né, pelo critério de LOD igual a 3, ou mínimo 3, R máximo de 30. Então, eu vou identificar que o marcador ligado a 1 é o 1, é o 2, é o 3, é o 4, é o 5, é o 6. Vejo, agrupo e posteriormente ordeno. Acho melhor ordem. Então, esse aqui é um mini grupo de ligação. Depois eu vou no marcador 9. E como o 2 também estava ligado ao 9, o 3 estava ligado ao 9, o 4 estava ligado ao 9, o 5 e o 6 estavam ligados ao 9. Agrupo, ordeno, calculo melhor ordem. Como existem âncoras, âncoras são marcadores comuns a dois grupos de ligação. Isso é muito usado para integração de mapa, para estabelecimento de mapa consenso. Essa é uma estratégia quando diferentes pesquisas, diferentes locais, unidades de pesquisa, libera mapas da mesma espécie, muitas vezes você tem informações que são ali comuns. Isso permite estabelecer um mapa consenso, um mapa integrado. A mesma coisa, nós vamos fazer uma integração dentro do mesmo estudo. Então, nós vamos colocar esses dois mapas, perceber que aqui existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui existe 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente alinha, coloca o 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4, 4 com 4, e coloca, então, a possibilidade é colocar o 9 depois do 6, tá certo? Nesse ordenamento. E aí sim eu posso, pela essa soma da distância, afirmar que eles estão ligados, mas estão ligados, se eu somar todos os valores de distância, a 51,9 centimol. Bom, a mesma coisa aconteceu aqui. M8, M9, A1, A2, B1, B1. Não temos 4 gametas, 2 gametas apenas. A2, A2, B1, B2. Também temos 2. A distância entre o marcador 8 e 9, ela é indeterminada. O que eu vou fazer? Consultar, depois que eu calcular todas as distâncias, volto então no processo final, a minha matriz de distância e pergunto, quais são os marcadores ligados ao 8 que também são ligados ao 9? Aí eu verifico que são os 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Por que eu sei? Porque a distância com o 8 é menor do que aquele que eu estabeleço, por exemplo, 30, e LOD maior que 3. Faço um agrupamento. Agrupamento e posteriormente estabeleço um ordenamento, a melhor ordem. E vou no marcador 9, identifico a mesma coisa. Faço a mesma coisa. Aqui eu sei que eu vou alinhar 6 com 6, 5, faço o alinhamento e chego à conclusão que o 9 está antes do 8. Depois vem o 6, tá certo? E aí concluo que entre o 9 e o 8, eu tenho aqui as distâncias globais, do 9 até o 6, eu tenho a distância do 8 até o 6, do 9 até o 6, por exemplo, aqui o 2, então tinha uma certa distância, faço por diferença e chego à conclusão que deu 6 centimol. Então, dessa forma, eu consigo, após calcular a distância pelo método máximo por espinhança, fazer as imputações daquelas distâncias que não foi possível ser estimada, porque o cruzamento no par de marcador, o marcador individualmente era informativo, mas naquele cruzamento, naquela combinação específica, era não informativa. Então, com isso, a gente chega no mapa, né? Veja,
era a mesma espécie, o mesmo genoma, dois grupos. Aqui nós tínhamos equidistantes e nós tínhamos um conjunto de dados. Esse conjunto de dados aqui vinha de um arquivo, de uma possibilidade de ter cruzamentos diferentes, segregação genotípica diferente, e aqui um cruzamento do tipo 7, completamente informativo, A1, A2 versus A3, A4. Então temos mapas, né? A qualidade, às vezes, do mapa é muito melhor ter essa informação completamente informativa. Então aqui certamente que essas distâncias vêm de uma mesma função de verossimilhança, cada valor de distância vai respeitar essa variação, mas aqui nós temos valores estimados e valores imputados, inclusive valores imputados. E 6 centimol entre 8 e 9 é um valor imputado, porque não era possível, nesse conjunto de dados, calcular a distância do 8 e 9. Aqui nesse conjunto de dados era possível. Então veja que dessa forma, superando essas dificuldades, entendendo essas particularidades, eu posso perfeitamente estabelecer um mapa genético. Então é dessa forma que a gente percebe que as etapas são semelhantes, nós só precisamos estar atento às particularidades que uma família de meio-irmão e as mesmas considerações para a família de irmão completo, família de meio-irmão, apresenta. Por hora é só, e a gente vai ter outras conversas prosseguindo esse assunto. Muito obrigado e até lá.